Bom, pessoal, agora que nós terminamos um pouco ali os evangelhos, eu vou partir um pouco para o livro de Atos. Eventualmente eu posso voltar a falar coisas do evangelho, como nesses vídeos, devido às comparações com os outros livros da Bíblia, ok? O começo desse vídeo vai ser um pouco repetitivo, porque eu já falei uma vez um vídeo específico sobre o livro de Atos. Mas só o começo, tá? Então eu vou tentar resumir as partes que eu já falei no outro vídeo. O autor do livro de Atos, todo mundo sabe, né? É o mesmo autor do livro de Lucas. Por isso que antigamente esse evangelho ficava em último lugar. Ele era o quarto evangelho, que a pessoa lia Lucas e já lia Atos. Tem aqui a introdução, ó. Pareceu-me também a mim conveniente descrever a ti, ó excelente Teófilo. Em Atos o autor fala: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, que seria esse aqui, o de Lucas, acerca de tudo que Jesus começou. O livro de Atos é um livro mais recente. Ele não foi escrito por uma testemunha ocular, e muitos acreditam que foi um livro construído, como por exemplo Bart Ehrman argumenta isso, para harmonizar Paulo com os evangelhos, porque nós temos um outro personagem que não é citado nos evangelhos, aí o livro seria um elo, né, entre as duas narrativas. Isto porque as suas narrativas contradizem os demais livros, incluindo o próprio Paulo, o que invalida de ser um livro histórico. Isso aqui eu já mostrei naquele vídeo, para quem não sabe, eu só vou citar. Em Atos fala que Paulo, assim que ele se converteu, ele foi descido num cesto e ele foi levado imediatamente para Jerusalém, onde Barnabé apresentou ele aos apóstolos e ele ficou um tempo lá com os apóstolos. Só que segundo o próprio Paulo, ele diz que quando ele se converteu, quando Deus revelou o seu filho a ele não foi para Jerusalém ter com os que já eram apóstolos antes dele. Ele foi para a Arábia, depois foi para Damasco e depois de 3 anos só é que ele foi para Jerusalém. E mesmo assim, quando ele chegou em Jerusalém, ele encontrou Pedro e não viu nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. E Paulo ainda diz aqui, ó: eis que diante de Deus testifico que eu não minto. Então, se Paulo não mentiu, se ele não foi para Jerusalém, então o autor de Atos está mentindo, porque ele diz que Paulo foi descido num cesto pela muralha da cidade e foi imediatamente para Jerusalém ter com os apóstolos aqui, ó, trouxe aos apóstolos. Vocês notaram? Então isso invalida Atos como um livro histórico, ele é só um livro construído. E como eu já fiz vídeos sobre Atos nesse canal, eu vou apenas resumir um pouco e vou começar por Judas. Será que teve mesmo Judas? Então essa partezinha aqui inicial de Judas vai ser um pouco repetitiva, tá? Primeiro, que nem eu já mostrei naquele vídeo, nós temos 3 relatos diferentes de como Judas morreu. Segundo Mateus, ele foi se enforcar. Segundo Atos, ele foi precipitado e seu corpo se arrebentou no meio e suas entranhas se derramaram. E segundo Pápias, que é um do pai da igreja lá do primeiro século, bem contemporâneo aos apóstolos, Judas ficou doente, com o corpo inchado, com a carne toda inchada, ele não cabia nem sequer numa carcaça. E aí ele foi despedaçado, né? O corpo dele acabou sendo atropelado por uma carroça. E as suas entranhas se derramaram. Então, nós temos 3 mortes diferentes para o mesmo personagem: Mateus, Atos e Pápias. O que isso mostra? Que não é um personagem real, é um personagem inventado. Ah, Ronaldo, por quê? Vamos analisar a primeira diferença. Segundo Mateus, Judas se arrependeu profundamente, foi lá devolver o dinheiro. Segundo Atos, ele não se arrependeu, ele usufruiu e comprou um terreno com dinheiro. Segundo Mateus, os sacerdotes compraram o terreno. Segundo o autor de Atos, não, foi o próprio Judas que comprou o terreno. Segundo Mateus, Judas foi enforcar e Atos ele se precipitou. Segundo Mateus, o campo se chama Acéldama, campo de sangue, porque ele foi comprado com dinheiro do sangue de Jesus, da traição de Judas. Segundo Atos, não, o campo chama-se Acéldama, porque Judas morreu nele precipitado. Ó, por isso que o campo é chamado até hoje Acéldama, campo de sangue. Vocês notaram? Não é real. Seria humanamente impossível harmonizar esses relatos tão divergentes. Fora que aqui eu não estou citando Pápias, né? Que Pápias diz que o campo era mesmo de Judas. Então, como é que você vai harmonizar tantas narrativas diferentes? E o texto de Mateus ainda tem um dado muito interessante que fala assim, ó: e tem sido chamado aquele campo até o dia de hoje. O que tem de interessante, Ronaldo, nesse até o dia de hoje? O que Mateus está dizendo aqui até o dia de hoje, dá a entender que ele escreveu muito tempo depois. Porque se ele tivesse escrevido, fosse testemunho ocular e tivesse escrito na mesma época em que aconteceu os fatos, como a maioria acredita, ele não teria usado essa expressão aqui, ó, até o dia de hoje. Quer dizer, não teria passado tanto tempo para ele usar essa expressão. Então, provavelmente Mateus escreveu bem depois dos acontecimentos, ok? E se Judas foi mesmo um personagem real, por que ele teve 3 mortes? Fica aí para todo mundo refletir. A história de Judas, além de não parecer real, ela parece uma tipologia com José do Egito. A história de um traidor que vende Jesus por 30 moedas de prata parece uma tipologia de Mateus com a história de José. Vocês lembram que eu falei que Mateus é o que mais faz tipologia? Ele pega lá, por exemplo,
o massacre dos inocentes, porque Moisés escapou do massacre de inocentes, Jesus também escapou do massacre de inocentes. Isso seria meramente tipologia, eu já falei disso no outro vídeo. E você note que Marcos também não cita essa suposta traição de Judas. Marcos só cita Judas por alto, mas ele não entra em detalhes como Mateus, que é o primeiro a entrar em detalhes acerca de Judas. Então isso dá a entender que Judas é um personagem que ele foi sendo construído a cada evangelho. Segundo Gênesis, aqui, Judá, que era um dos filhos de Jacó, ele tem uma ideia, vinde e vendamos o nosso irmão, né, José, a estes ismaelitas. E aí eles vendem José por 20 moedas de prata, Judá. Chega no Novo Testamento, Mateus cria um Judas, que é o mesmo que Judá. E o que Judas faz? Ele chega aos príncipes dos sacerdotes, que seriam os ismaelitas aqui de Gênesis, e fala: que me quereis dar se eu vou-los entregar? Aí eles falam: 30 moedas de prata. Vocês notaram? 20 moedas, 30 moedas. Moedas de prata, moedas de prata. Então parece que a história de Judas é meramente uma tipologia. Parece que o Novo Testamento tenta fazer uma analogia com os judeus, pois os judeus são descendentes de Judá, tanto que antigamente eles não eram chamados de judeus, eram hebreus. E assim como Judá vendeu o seu irmão, Judas vendeu Jesus, que poderia ser o seu irmão, que eu já mostrei aquele dia que Jesus tinha um irmão chamado Judas, eu mostrei no vídeo anterior inclusive, e quase pelo mesmo valor, 30 ou 20 moedas de prata. E conforme vimos, não teria por que os fariseus pagarem para Judas identificar alguém que todo mundo sabia quem era. Aqui, quando Jesus foi preso, ele falou: todos os dias estava junto de vós e vieste me prender agora? Eu ensinava no templo e vocês não me prenderam. Então, se todo mundo sabia quem era Jesus, se ele estava no templo o tempo todo ensinando e pregando, ele mesmo fala isso, qual a necessidade dos fariseus pagarem 30 moedas para entregar para Judas identificar quem que era Jesus? Não tinha necessidade. E nem faz sentido Jesus ter escolhido esse alguém, mesmo sabendo que ele o trairia. Porque o Novo Testamento inteiro mostra que Jesus sabia que Judas ia trair ele. Então para que Jesus ficou 3 anos pregando, ensinando, fazendo milagres com alguém que ele sabia que ia trair? E Jesus não era o próprio Deus, né, a segunda pessoa da Trindade, não é um ser divino. Então para que ele ia escolher? Então não teria lógica. Agora, se Jesus mesmo sabendo que ia ser traído, ele tolerou Judas o tempo todo, escolheu e tolerou, então isso não é uma traição, é porque Judas tinha um propósito de fazer algo que Jesus queria que acontecesse. Senão Jesus não tinha escolhido. Ó, pessoal, eu não vou escolher esse Judas não, porque ele vai me trair daqui para frente, tá? Aquele que vai molhar o pão no prato comigo, ele vai me trair, então não vou escolher esse cara. Então se Jesus sabia e escolheu conscientemente, onde é que fica a traição disso daqui? Não teve traição. Fora que, segundo João, que nem eu mostrei, nem beijo de identificação, moeda de prata, não tem nada disso em João. E Mateus ainda alega que essa suposta traição de Judas aconteceu para cumprir a profecia de Jeremias. Ok, então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram 30 moedas de prata, preço do que fui avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram pelo campo de oleira, etc. e tal. Essa profecia, na verdade, está em Zacarias. Primeiro que aqui Mateus não cita nem o profeta correto. O profeta é Zacarias. E Jeremias cita alguns oleiros, mas não tem nada a ver com traição, e não tem nada a ver com Messias, não são profecias messiânicas. Ok, as duas profecias, ó. A de Zacarias é Deus falando de uma forma alegórica, que as pessoas estavam pegando e pesando o seu salário por 30 moedas de prata. Ó, esse belo preço em que fui avaliado por eles, e tomei as 30 moedas de prata e arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então aqui é uma linguagem poética, não tem nada a ver com traição, e não é uma profecia futura, nem acerca do Messias ou de um suposto traidor do Messias. E Jeremias aqui em 32, alguns identificam alguns oleiros aqui na profecia de Jeremias, mas aqui é Jeremias falando com Baruque, não tem nada a ver com traição, nem Messias, nem nada disso. Então é uma coisa inventada por Mateus, aquilo tudo ali, ok? Então não existe a tal profecia de que o Messias seria vendido ou traído. Já na história de Yeshua ben Pandira, tem um Judas, um rival de Jesus, que pode muito bem ter inspirado a história de Judas nos evangelhos. Essa aqui, ó, eu já mostrei naquele vídeo. Ó, um deles, de nome Judas, propôs-se a fazer um desafio. Qual era o desafio? Desmascarar o Jesus ben Pandira. Aí eles fazem lá uma disputa, os dois começam a voar no céu, aí ele desmascara Jesus. Aí depois, em outro momento, Jesus volta para tentar pegar o nome lá de novo, o nome sagrado. Aí Judas vai lá e avisa os fariseus. Ó, e Judas foi avisar os sábios, né, para estarem atentos, para denunciar Jesus. Aí esse Jesus é preso. E no dia seguinte, os discípulos não encontraram o corpo na sepultura e falaram que esse tal de Jesus, ben Pandira, tinha ascendido aos céus. Um detalhe, 1 século antes de Jesus. Aí a rainha, eu esqueci o nome da rainha, não lembro se é Salomé o nome dela, mas eu acho que sim.
ela dá um ultimato, ó, se não encontrar o corpo desse tal Jesus, vai todo mundo ser morto. Aí Judas entregou o corpo. Olha que coincidência. Judas entregou o corpo de Jesus e eles exibiram arrastado por um cavalo. Quer dizer, nessa história de Yeshua Ben Pandira tem um personagem forte, que é um rival de Jesus, que trai ele, inclusive se infiltrando no meio dos apóstolos, chamado Judas. Isso pode ter inspirado Marcos, que escreveu por alto de um tal de Judas. Aí Mateus aproveitou e fez uma tipologia lá com Judá, que Mateus era, talvez era o mestre da tipologia, que nele faz tipologia com Moisés, tal, o tempo todo. Ele pode ter feito uma tipologia. Aí Mateus faz duas associações que nem existe aqui no Velho Testamento, com Zacarias e Jeremias, que ele cita até errado aqui o profeta. E depois Mateus diz que Judas foi se enforcar. Aí quando chega lá no autor de Atos, que nem foi testemunha ocular, ele já tem uma outra visão da morte de Judas, porque quem conta um conto aumenta um ponto. Pápias, que é um dos pais da igreja, escreveu aqui próximo, inclusive, do livro de Atos, ele já aumenta essa suposta precipitação de Judas, fala que ele ficou inchado e morreu e tudo mais. Aí já surge toda uma mitologia em torno de um personagem que supostamente é só inspirado no Judas lá de Yeshua Ben Pandira, o que é bem provável. E aí, o que vocês acham? Teve mesmo uma traição de Judas? Porque se Jesus já sabia que ia ser traído, então não teve nenhuma traição. Era parte dos propósitos, né, dos planos de Deus. Para que Jesus ia escolher um traidor para ficar todo o ministério com ele? Jesus não tinha... Ele era masoquista ou coisa do tipo? Não teria sentido. E se Judas é um personagem real, histórico, apesar da semelhança dele, né, com Judá aqui do Gênesis, que parece mais só uma tipologia exagerada de Mateus, como que Judas morreu? Ele foi se enforcar? Ele se precipitou? Ou seu corpo inchou e ele foi atropelado por uma carroça? Ou dá para combinar tudo isso? Primeiro ele ficou com o corpo inchado, aí ele foi se enforcar, aí o corpo dele caiu da árvore porque ele estava muito inchado, aí veio uma carroça e atropelou ele, depois veio um passarinho e bicou a cabeça dele, depois caiu um raio na cabeça dele. Qual das histórias seria verdade? Porque cada vez vai se aumentando mais. Então, pessoal, isso aqui é meramente uma tipologia, tá? Provavelmente Judas talvez fosse até um dos irmãos do Jesus, que nem Marcos 3:6 cita, e esse Judas que traiu Jesus pode ter sido só uma tipologia aqui exagerada a partir de Mateus, tá bom? Marcos pode ter simplesmente citado por causa de Yeshua Ben Pandira, tá? Paz a todos.